TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu estou de volta aqui, o Gil, e estou de volta também com o Godzilla, né? O Godzilla já faz um tempinho aí que tava para voltar aqui no TokuCast, e este ano vai voltar em mais de um episódio. E neste retorno triunfal nós trazemos o segundo filme de Godzilla, certo, senhor Senna? Certíssimo, Gil. Vamos falar também da introdução aí de um dos maiores sacos de pancada da franquia Godzilla, que é o nosso querido Anguirus. Anguirus. Só aparece pra apanhar. Anguirus Aranha. Nunca bate, só apanha. Bom, e nós estamos hoje com uma mesa mais enxuta hoje. Só a galera aqui, colaboradora recorrente do TokuCast e do tokusatsu.com.br. Conte aí para os nossos ouvintes, Senna, quem está conosco para falar de Godzilla. Godzilla é Godira no Yakushu, né? O Godzilla Rides Again. Que bonito, né? A tradução ao pé da letra seria o contra-ataque do Godzilla. Contra-ataque do Godzilla, né? Adiantamos o nome aqui para vocês, mas só para poder ficar mais bonito essa ponte para os nossos participantes de hoje, E para falar de Kaiju, trouxemos uma dupla aqui, ó, Kaiju e Castanha. Começando por ele, Fábio, Ultragago. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o segundo filme do nosso Kaiju favorito. Boa. E fechando a dupla, estamos com ele, nossa Castanha, nosso querido Odin. Lá ele. Bem-vindos aí a mais um TokuCast. E queria agradecer muito ao Obras Primas, né, por ter fornecido esse material incrível, né? Totalmente restaurado e não precisa nem colorir, cara. Até porque se você acompanha o tokusatsu.com.br, você sabe que se você colorir um filme do Godzilla, você é preso. Então tome cuidado. É verdade, já tem informação sobre isso, inclusive lá, hein? Busquem conhecimento no tokusatsu.com.br. Então, enquanto o Rafa, nosso editor, fala algum comercial aí de destruição total causada pelo Godzilla, ou talvez outra coisa mais, vamos ali tomar um café e se separar, porque o Godzilla vai contra-atacar. Vinte anos se passaram desde que os últimos Sentai salvaram o mundo. Hoje, eles vivem em empregos comuns, esquecidos pelo tempo, mas algo sombrio está surgindo e os heróis exaustos terão que decidir reacender a lenda ou deixá-la morrer para sempre. Shin Zero, de Matthew Bable e Guilherme Sangelan, homenageiam e reimaginam o universo de produções do gênero Tokusatsu, trazendo uma história sobre heroísmo, desencanto e a busca por sentido em um mundo que já não acredita em heróis. Shin Zero é um lançamento da Comic Zone, disponível para venda na Amazon. 被爆実験がゴジラを呼び覚まし、今度はまたアンキロサウルスの眠りを覚ましたんです。Como já adiantamos para vocês aqui na abertura, né? Hoje nós falamos de Godira no Yakushu, ou Godzilla Rides Again, né? O contra-ataque do Godzilla. No Brasil, a parte boa, né? A parte boa da gente, né, estudar o podcast, de buscar umas informações, é achar algumas curiosidades, né, Senna? E meninos estão aqui, todos vocês, né? Esse filme do Godzilla, o Godzilla Rides Again, ele tem um título no Brasil e ele também ganhou um título diferente lá nos Estados Unidos, né? Na época, alguns anos depois do seu lançamento, né? O título no Brasil meio que veio na onda do título que teve lá nos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos virou Gigantes, The Fire Monster, né? Gigantes, né? The Fire Monster. O filme é de 55, tá? A Toho lança
no ano seguinte da estreia do Godzilla nos cinemas, e o filme só saiu nos Estados Unidos lá em 59. E puxando o nome que você falou do Brasil, no Brasil virou O Monstro de Fogo, né? E só complementando a sua introdução, Gil, você falou que é o segundo filme, só que na internet, pesquisando pro TokuCast assim mesmo, eu vi, tem muita gente que cita ele como o terceiro filme do Godzilla. Mas isso é errado porque eles consideram a versão americana do primeiro filme como se fosse um segundo filme, né? Então, na verdade, esse é o segundo filme mesmo. A pessoa que considera a adaptação americana como o segundo filme da franquia, a Torre, considera esse aqui o terceiro, precisa começar a acompanhar mais aí o tokusatsu.com.br, né? Exatamente. Eles merecem tomar uma rajada de baforada atômica. Uma baforada atômica, né? E no Brasil saiu como também... E falando nessas partes aí de adaptação, parece que esse filme também foi adaptado pra lá. Não sei se ele tem uma versão estendida ou é uma versão enxugada, não sei. Ela tem alguns minutos a menos, tem cerca de 4, 6 minutos a menos, alguma coisa assim. A versão ela alterou trilha sonora, alterou diálogo na dublagem, né? E alterou o nome do Godzilla pra Gigantes, né? Que até confundiu um pouco a galera lá e depois foi abandonado nos lançamentos posteriores aí, né? Aí lembrei que no Brasil saiu como O Monstro de Fogo, também pegou o nome Gigantes no começo. Ele estreou aqui em 61. Eu não sei dizer pra vocês se estreou nos cinemas da Liberdade ou em cinemas nacionais, né, em todo o país. Essa informação a gente não tem aqui. Fica pra uma próxima, porque a gente tem Mas é bem provável que tenha sido apenas para a colônia japonesa. Isso, eu preciso completar que a gente tem um TokuCast sobre cinema na Liberdade, sendo planejado aí pra 2026, pro próximo ano, próxima temporada, pra gente falar um pouquinho e talvez a gente consiga essa informação pra validar o que o Fábio falou agora. Em 73... O Monstro de Fogo foi exibido pela Rede Globo. A dublado, essa versão não se encontra. A gente adiantou a parte dos Estados Unidos e do Brasil aqui pra vocês, pra pegar esse gancho aqui do título, tá? Aí voltando, né? Vamos retomar agora a produção, que o Godzilla, o Godzilla Rides Again, né? O contra-ataque do Godzilla, ele foi lançado em 24 de abril de 55. Ele foi produzido pela Toho, obviamente, foi dirigido por Motoyoshi Oda. Ele não foi dirigido pelo Ishiro Honda, mas ele tem efeitos especiais aqui. Ele tem, né, o Tokusatsu do Tokusatsu, pelo Eiji Tsuburaya novamente. Esse filme ele traz uma inovação aqui, né? Já no segundo filme já muda um pouquinho, né? Porque o primeiro filme do Godzilla é um kaiju destruindo tudo, e o segundo já traz algo a mais que depois vai permear aí por toda a franquia de Godzilla e pela maioria das franquias de kaiju aí, que é um kaiju versus o outro, né? Porque aqui a gente tem a primeira grande batalha entre monstros gigantes no cinema, colocando o Godzilla como, né, com um rival, que é o Anguirus, como o Senna já adiantou pra vocês, o saco de pancada dos kaijus. Coitado, tadinho. Muito. O filme é estrelado pelo Hiroshi Koizumi, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele pra vocês. Importante, uma coisa legal aqui, que assim, esse filme ele não tem o mesmo impacto dramático, político, social do filme original de 54, tá? A sequência pavimentou um caminho para décadas de confrontos de kaijus, mas ela consolida também a franquia não, mas os filmes de kaiju, porque depois a Toho acaba fazendo outros kaijus, dá um intervalinho aí para voltar com Godzilla, né? Mas ela consolida aqui esse grande espetáculo de lutas de kaiju, né, nos seus filmes. Esse ponto de não ter algo político, social, algo mais dramático, fica claro no filme porque o personagem principal é um piloto lá de avião, de uma empresa de avião, provavelmente comercial. E tudo gira aqui meio que em torno deles, né? Isso, exatamente. Eles são uma empresa de uma fábrica que faz conserva, essas coisas, né? Eles sobrevoam alguns lugares para ver se encontram cardumes de peixe para descer e para essa empresa fazer a coleta ali, né? Depois para vender. E é um ponto legal também que, assim, o sucesso do Godzilla 54 não foi esperado pela Toho. Quer dizer, claro que quando você lança o filme, você espera que ele faça sucesso, né? Mas a Toho não esperava que fosse ter o retorno que teve 54, né? Então o produtor Tomioka Tanaka, ele vai encomendar lá, né, isso da Toho, né? Vai encomendar de imediato a sequência. Então, quer dizer, a 54 acabou e já fala, cara, tem que ter mais um, né? E a Toho estava envolvida já em outros projetos, né? Em mais de um, como o Abominável Homem das Neves, lá não lembro o nome desse filme, Jim. Como é que chama? Eu acho que não sei se é os Gargantuas ou é o... Eu não lembro agora, mas a Toho tava cheia de projeto, tá? Então eles tiveram que fazer um cronograma bem curto, filmar em 3 meses, e o Ishiro Honda tava trabalhando em outro filme,
né? E aí é por isso que o Motoyoshi Oda ele assume aqui, né? Mas o roteirista, que é o Takeo Murata, ele seguiu como dentro do time criativo, né? Ele que acrescentou algumas coisas mais interessantes no roteiro. A trilha sonora, apesar de ter mudado, porque antes era o Akira Ifukube, o grande Akira Ifukube, ele passa pro Masaru Sato, mas o Masaru Sato, ele busca um estilo mais moderno, né, cara? Ele influenciado já pela grande Hollywood ali dos anos 50, mas ainda é possível ainda sentir um pouquinho da trilha original do Akira Ifukube, né? Voltando a falar um pouco assim, da parte da política, a Toho parece que deixa bem claro que essa parte política, questões de ONU, etc e tal, só funcionam e são só usadas quando no filme você só tem o Godzilla como kaiju. Porque para outros monstros essa questão parece que é escanteada, né? Porque normalmente quando tem mais de um kaiju, é sempre um kaiju criado por alguém para destruir o Godzilla, ou um kaiju que aparece e a humanidade precisa do Godzilla para poder se defender. O Godzilla é uma solução, né? Isso é muito forte na fase Heisei dele, né? Eu vejo a diferença também que no primeiro filme o Godzilla era meio que um bobê da Rosemary, né? Você não sabia o direito, demora pra aparecer, né? Era um filme com uma pegada mais de terror também, né? Esse aqui os caras já foram pro que o pessoal de mangá costuma falar que é o shonen de lutinha, né? De colocar dois bichos pra brigar e celebrar, né? Porque é uma transição aqui, né? O Godzilla sai daquela metáfora do terror nuclear e começa já a plantar a semente para se tornar um ícone da cultura pop mundial, né? Basicamente isso, né? Mas o filme ainda tem uma pincelada de coisas que são referências à guerra, que a gente vai falar depois e tal. O filme ainda trabalha alguns... Não trabalha, né? Mas dá umas pinceladinhas ali. Mais pra frente dá pra gente falar. E bom, só pra fechar sobre o Motoyoshi Oda, é o único filme do Godzilla que ele dirige na franquia. O filme teve uma recepção um pouco morna até, acho que... Ele é mais simples, né, cara, também, então... Entender certinho, né? Ele vendeu bastante ingresso, milhões de ingressos, mas a recepção foi menos calorosa, né? A crítica, ela apontou um ponto. A gente tá adiantando aqui essa conclusão, a gente vai voltar pro plot, vai voltar pro casting. Mas é legal já adiantar esse ponto, porque a Toei, ó, de novo aqui, você corta essa parte. A Toei fez correndo, né, cara? Então, por ser um filme correndo, e naquela época não tinha internet, né? Não tinha... A galera ia muito também por crítica de jornal e tal, né? Então, cara, apesar de ter vendido milhões de ingressos lá no Japão, a recepção não foi tão boa quanto 54, porque era a grande novidade, né? E a crítica da época apontou que a parte da produção e a retirada daquele subtexto político antinuclear, né? Lembrando que a gente tá falando de um Japão pós-guerra, recente, né? Em 54, ali mais ou menos 10 anos pós Segunda Guerra Mundial, né? Quase 10 anos dos eventos de Hiroshima e Nagasaki. E aí você vê em 54 o Godzilla volta, o 55 Godzilla volta sem esse subtexto. Então o filme acabou, né, sendo um espetáculo um pouco diferente, mais um espetáculo de ação do que uma reflexão social, né? E então, quer dizer, você não tem o mesmo apelo, vamos dizer assim, né? Por isso que eu falei do negócio do shonen de lutinha, porque até um dos caras, o Shigeru Kayama, ele disse exatamente algo parecido com isso, né? Que o filme virou uma versão mangá, né? Que, tipo, um apelo meio mangá, assim, de luta mesmo e tal, né? Então, é o que você falou, né? A gente tem umas coisas legais também, que, por exemplo, a gente tem algumas cenas de luta que bem interessantes pelos ângulos também, para reforçar a escala colossal dessas criaturas. O Tsuburaya também mudou um pouquinho o estilo de filmagem, né? Porque eu não sei dizer se é exatamente o Tsuburaya, se é realmente efeito especial, ou se isso é no corte, na edição, com o diretor, mas tem umas câmeras em velocidade normal, não tem câmera lenta, tem uma parte que até acelera um pouco a luta dos monstros, assim. Acho que fica até um pouco cômico, sabe? Fica até um pouco ruim. Tem certos momentos que a câmera é acelerada. Dá uma impressão de ser uma coisa cômica, uma comédia pastelão. O que eu senti, Gago, eu senti que eu tava vendo um filme dos anos 70 do Godzilla, só que dos anos 50, sabe? Porque é mais ou menos me deu o mesmo sentimento que eu tenho quando eu vejo aqueles filmes mais cômicos do Godzilla dos anos 70, entendeu? Aproveitando pra falar do personagem, os caras fizeram um traje novo, né, pro Godzilla, né? Fizeram um traje mais maleável, tá? Até porque tem algumas cenas que o Haruo Nakajima, né, que é o Switch Actor, precisava entrar dentro d'água e tal, né? Eles fizeram a parte do pé mais separado, os olhos mudou também
em relação ao primeiro filme. O Haruo Nakajima foi Godzilla por 12 filmes consecutivos, cara. Até porque se você for ver, no primeiro filme do Godzilla, ele não lutava com nenhum kaiju, ele só pisava, destruía, fazia as coisas, e nesse aí ele tinha que ter esses movimentos, né? Pra essa questão de combate corpo a corpo com Tinha que ser mais leve, né? Eles vírus. E aí se Sim. mexer, tudo. Apesar que. E a cena que mostra o Godzilla do Miyabino fechando a boca também é mais caprichado do que o Godzilla 1000 vezes o do 54, né? Coitado. Esse ponto também. É uma roupa bem melhor, né, cara? Pena que no filme não foi melhor, mas a roupa pelo menos foi melhor, né? E só pra citar também, o Switch Actor do Anguirus, né, que usou a roupinha, foi o Katsumi Tezuka. Ele também foi o Godzilla no primeiro filme, ajudando o Haruo Nakajima ali, revezando. Aí o Anguirus tava bem também, né, cara? Porque a gente tá vendo ali um dinossauro gigante, praticamente, não? Ele é baseado num anquilossauro, né? Um quilossauro. A única diferença é o rabo, né? Que o quilossauro é ele que tem um martelão no rabo. Ele Esse tem mesmo. Um porão no rabo. E em 2024 o longa foi restaurado em 4K para exibição em 2025 para celebrar os 70 anos da franquia. E nós estamos em 2025 celebrando em 2024 celebramos 70 anos, né? Então a gente está celebrando aqui os 71 anos da franquia e os 70 anos de Godzilla. É que eu sempre tenho dificuldade em escolher um nome, cara. Eu sempre uso o nome em inglês aqui, o Rise Again. Eu não consigo usar o Monge de Fogo, sabe? O Godzilla no Yakushu. É que esse é o nome que a gente mais viu na internet também, né? Esse é o nome que a gente mais vê por aí. É o mais fácil de achar. Do elenco a gente vai destacar alguns nomes, não vai dar pra destacar todos, né? Mas dá pra destacar o Hiroshi Koizumi, que ele faz aqui o Shoichi Tsukioka, o piloto principal aqui e tal, que é noivo lá o noivinho. do filho, né? Do dono da companhia de avião, né? E o Hiroshi Koizumi já é sócio do Tokucast aqui, né? Já apareceu na Motra, já apareceu em Grand Caesar, né, também, que ele tá lá. Não, e se for levar em conta, é um sócio sênior, né? Pela idade do ator. Não, ele faleceu já. Ele faleceu em 2015. Hiroshi Koizumi, Corta essa parte. um abraço pra onde que você esteja. O Hiroshi Koizumi, ele tem vários personagens dentro da franquia Godzilla, né? Além de vários filmes da Toho, ele já esteve aqui no Tokukast em outros filmes da Toho, e ele vai voltar pro Tokukast, porque tem filme no nosso cronograma que tem ele também novamente. Só é importante lembrar que esse é o primeiro trabalho dele na Toho. Cara, pra vocês terem uma noção, aquele é o Shoichi Tsukioka, mas ele tem personagens como o Dr. Chuji e o Professor Miura, que são personagens diferentes dentro da mesma franquia do Godzilla. O Chuji, por exemplo, aparece em filmes da era Heisei. O Professor Miura aparece em Motra, mas alguns outros filmes, acho que o Ghidorah, eu não lembro se o Chuji tá no Ghidorah ou no Motra. E esse Dr. Chuji, esse personagem é o que você não comentou, né? Que ele aparece lá em Grand Caesar. Lembrando que Grand Caesar é da Toho também, e nós já falamos aqui no Tokcast sobre Grand Caesar. Eu não lembro do episódio, hein, Sina? Você lembra qual episódio que ele aparece como Dr. Chuji? Se eu não me engano, é no episódio 7. É o episódio que o cara, um dos caras vai trocar ideia com ele sobre a personagem lá, que é a Mikatiba, sabe? Aí ele meio que conhece ela e tal. Inclusive, é um easter egg do filme do Godzilla, porque ele tá fazendo o mesmo... É o personagem, né? Ele tá com a mesma roupa e tal, né? Do segundo filme do Kiryu da Era Millennium. Ele faz a voz do Kappa em Kakurendia. E aí, como a gente comentou, né? Se vocês pesquisarem, por exemplo, no IMDb simples da vida aí, do Hiroshi Koizumi, vocês vão achar ele fazendo diversos filmes. O Dr. Chuji tá lá em o Godzilla SOS, que o Senna contou, que é o Tokyo SOS, que é 2003. Esse que é o antes, né? Ele é um pouquinho antes do Grand Caesar, é claro, mas é o mesmo personagem. Aí ele faz um Professor Minami lá no Godzilla de 84. E aí vocês voltam, né? Isso falando de MDB mesmo, tá? Ele tá no Ultra Kill, por exemplo. Ele tem alguns Jedi Geek também, óbvio. E lá no Ghidorah, Professor Miura. Só que no Godzilla contra a Ilha Sagrada, ele é o Professor Miura também. E no Ghidorah, o Monstro Tricéfalo. Só que se vocês vão lá pra outros filmes dele dentro da franquia, ele volta a fazer o Chujo, por exemplo, né? Ele é o Chujo, na verdade, que é o que ele volta a ser depois. Então, cara, é um cara que trabalhou na franquia com mais de um personagem, né? No Motra lá, que ele é o Dr. Chujo, né? Que é uma coisa meio raro, assim, até se você pegar... Até mesmo dentro da era Heisei, assim, do Godzilla, que são filmes que tem uma linha cronológica maior, né? Tirando a menina que tem o poder psíquico lá, né? você não tem tantos personagens recorrentes
na franquia, né? E aí tem tem um termo lá no Japão que chama salaryman, que é o homem assalariado, né? Tem até séries, né? Filme, né? E ele tem um filme do Salaryman aí, sei lá, que se tem relação com o personagem que já anunciou lá de 62. A gente fica devendo para um próximo Tokcast, que nós faremos ainda um sobre Salaryman. Ele tá em Matango, já falamos de Matango aqui. Ele tá na próxima VC de Nostradamus também. E vai ganhar Tokcast em breve. O próprio Ultra Q que ele participa também lá, vai rolar aqui também. Cara, tem bastante coisa para falarmos ainda com este grande ator do cinema japonês. Já ganhou mais um momento aqui no Tokcast. E tem também o Minoru Chiaki, que faz o Koji Kobayashi, que é o outro piloto aqui, certo? Que é o piloto livro cômico, mas também é o piloto que morre também, causa um pseudodrama. Ele é um ator mais cômico, tá em vários filmes do Kurosawa também, por exemplo, né? Tem a Setsuko Wakayama, que faz a Hidemi Yamaji, que é a noiva. E também o Takashi Shimura, que faz o Dr. Kyohei Yamane. Ele é o mesmo do filme anterior, né? Ele é o mesmo do filme anterior. E ele é um personagem que aparece mais vezes também. Não o personagem, né? O ator aparece fazendo o mesmo papel, né? Ele é mencionado lá no Godzilla vs Destroyer também. Cara, o Takeshi Shimura, ele é um atorzaço, cara. Um atorzaço gigante, assim, sabe? Ele faleceu em 82 já, né? Ele é de 1900. É um bigode muito bonito também. De 1905. E você pode encontrar ele. Eu vou ler alguns nomes dele aqui. A gente já falou dele no Tokcast, provavelmente. Mas ele tá em Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Ele tá... já falei dele aqui já algumas vezes, que ele tá em Kagemusha, A Sombra do Samurai, cara, que pra mim é um filme gigantesco. Eu adoro, sou apaixonado por esse filme. Do Kurosawa também. Cara, ele aparece como Dr. Yamane em outros filmes também, né? Ele tá no Trem Bala, que é um futuro tema, inclusive, do Tokcast, né? Ele tá também... Ele tem jeitão de político, né? Você olha pra ele, esse ator aqui vai fazer um político, vai fazer um gangster, também um chefão da máfia, né? Sim. Ele tá também no Os Vingadores, que é um filme que também tem o Hiroshi Koizumi também, por exemplo, né? Que é um filme bem interessante aí de Daigeki, que não tem nada a ver com os Vingadores da Marvel, tá bom, galera? Assim, é divertido citar, gente, porque quem curte cinema japonês, como eu, Seno, Jin, Gago, o Diego Ramiro, que não tá com a gente aqui hoje, o Juan Looper, a gente encontra muitos repetecos, né, nos filmes da Toho, da Tsuburaya e tal, o que é normal, né, não era uma época que tinha tantos atores. Isso ocorre, a gente vê isso em escala menor em Hollywood, né, nos anos 50, mas a gente ainda vê em escala maior lá, e até no próprio Brasil, até no começo do cinema, tá, e da televisão. Aqui também depende muito do diretor, né? Do diretor, e eu acho também, Jim, do contato com a produtora, sabe? Eu acho que isso acontecia muito nos Estados Unidos. Eu não sou nenhum especialista nesse ponto, tá? Mas, por exemplo, se o ator fazia sucesso, ele tinha um contrato com uma produtora, entendeu? Se não me engano, grandes atores como Clark Gable, por exemplo, né? Cara, esses caras todos eles eram tão fodas que eles tinham contrato com uma produtora, por exemplo. Então a produtora fazia filmes pra esses caras, né? Então era normal você ver repeteco de elenco assim. E ainda mais o cinema japonês, na retomada do cinema japonês pós-guerra, você tem aí, no mínimo por uns 10 anos, você vê muitos rostos parecidos. E aí esses outros começam a migrar pra onde? Pra televisão, né? E se você pega muitos filmes no começo dos anos 70 também, por exemplo, principalmente dessas produtoras, você também vê esses atores por lá, né? Então que é normal, né? Eu tirei como base mais ou menos pelos filmes do Carpenter, né? Ali nos anos 80, nos meados dos anos 80, que geralmente nos filmes dele ele praticamente repetia os atores, né? Aí você tem... Aí minha opinião também tá nada com muita base, mas eu acho que aí você tem o diretor trazendo atores que gosta mais. A gente vê muito isso acontecer com George Lucas, com Spielberg, a gente vê isso com o Tarantino faz isso, a gente fugiu agora, o cara que faz o filme de máfia aí, do Absoluto Cinema, do meme. Scorsese? O Scorsese, O Scorsese faz muito isso. Isso é normal. O James Gunn. O próprio James Gunn. Eu acho que nessa época... Tim Burton também. Também, o Tim Burton pra caramba. Eu acho que nessa época tinha mais a ver com o contrato da produtora do que com o diretor, entendeu?
Mas é muito achismo, né? Fica aí um item legal pra gente estudar pra próximos toques aí, pra contar pra galera. Também tem uma coisa legal que o Godzilla aparece pela primeira vez no ambiente ártico, né? Que é um recurso que vai ser repetido também em produções posteriores. Como já comentamos no meu filme preto e branco, eu acho que a gente pode entrar no plot pra conversar um pouquinho sobre a história com vocês. Até tem essa questão da fala, a última fala do filme anterior, do qual eles temem que, devido à tecnologia, à energia nuclear, né, as bombas atômicas, eles temiam um novo Godzilla, né? Sim, boa pegada, bom gancho. Aí eu pergunto pra vocês, meus amigos, é um novo Godzilla ou é o mesmo de 54? O filme não deixa claro. Porque até então, ainda não. Godzilla não é aquele mutante com fator de cura, né? Não é o Wolverine ainda. Sim, a narrativa do filme eles falam como se fosse outro, né? Tem outro bicho aqui, daquele que fez um fuzuê esses dias aí. No próprio filme eles citam isso. Eles não só citam, como eles pegam lá um VHS, né? Piada interna, e colocam cenas do filme anterior, né? E futuramente, nos outros filmes, até que a gente citou aqui, do Kiryu, né? Aparece esse esqueleto do original. Ele é muito citado na franquia, esse esqueleto do primeiro Godzilla. O de 54, né? Então vamos lá, ó. 2 pilotos da empresa de pesquisa Kaijo Yogyo, acho que é isso, né? Que é o Shoichi Tsukioka, que já contamos, que é o Hiroshi Koizumi, e o Koji Kobayashi. Nós já falamos também do ator, que é o ator mais voltado pra veia cômica e tal, que é o Minoru Chiaki. Eles testemunham em uma ilha remota uma batalha épica entre 2 monstros, que é um novo Godzilla, como a gente estava contando agora pra vocês, e a tal da criatura chamada Anguirus, né, que é uma criatura inspirada no anquilossauro, né, meninos? É isso, né? Uhum, exatamente. E pouco depois, por que não, né, cara? Porque assim como tudo acontece nos Estados Unidos, lá em super-heróis americanos, é claro que em filme japonês tudo acontece no Japão. Pouco depois, os monstros chegam lá no Japão e começam a causar aquela baguncinha, igual o Mike, né? Aquela baguncinha. Uhum. Mike baguncinha. E eles... Resumindo, a ilha ficou pequena demais pra eles tretar e eles vão pra pro uma ilha continente. maior, né? E porque nem continente né, pô? Eles foram pra outra ilha, né? Porque o Japão é um arquipélago, né? Uhum. E Osaka, né? Eles vão pra Osaka. Osaka torna-se um grande palco feroz, né, cara? Entre Godzilla e o Anguirus. Caem na porrada em câmeras aceleradas do nada, por que não, né? A referência que eu falei sobre a guerra é nessa parte que eles caem na porrada aí, que quando quando eles apagam todas as luzes lá de Osaka pra tentar fazer aquele plano de atrair o Godzilla com os fogos de artifício, isso é uma referência ao que aconteceu na Segunda Guerra após as bombas atômicas, né? Que o Japão ficava em blackout completo ali pra tentar evitar, né, o bombardeio em lugares específicos, né, dos outros rivais, né? Aqui eu achei engraçado que, assim, ele destrói, claro, o Anguirus, e aqui ao invés deles partirem com os cientistas para uma ação inteligente, como foi a bomba do primeiro filme, né? Oxygen Destroyer. O Oxygen Destroyer, né? Eles partem para uma parada de levar o Godzilla acabar indo para numa outra ilha, né? E eles fazem uma operação que até o Kobayashi morre e tal. Cara, o drama do filme é meio besta, tá? Os dois vão se casar, mas o Kobayashi morre e todo mundo fica triste, é isso, tá? Não tem mais nada além disso. Você não compra ali a dor de ninguém nesse filme, né? E o Kobayashi e o Tsukioka são 2 idiotas, né, cara? Porque os caras não são militar e fica com o aviãozinho de merda deles lá tentando, né, chamar a atenção do Godzilla em alguns momentos. É só isso. Mas eles fazem uma ação e o Kobayashi acaba se sacrificando pra ajudar a atrair o Godzilla pra isso, né? E a ação, e por causa do sacrifício dele, eles têm uma grande ideia que é afundar, né? Que é provocar uma avalanche artificial ali pra aprisionar o Godzilla no gelo. É engraçado esse ponto, né? Já funciona o Godzilla derrotado assim. Eles afundam o Godzilla numa grande avalanche de gelo, né? Então aqui, quem destrói o Godzilla, entre aspas, né? Quem neutraliza o Godzilla não é a ciência. E era um ponto também super maneiro do primeiro Godzilla, que também faz o filme de catástrofe, o filme de kaiju, né? Lembrando que o gênero Tokusatsu ainda não tinha bem que nascido ainda, né? Então era um filme catástrofe, kaiju. Foi um filme catástrofe, na verdade. O próprio gênero kaiju também nasce ali, né? Mas
também é um filme que flerta com a ficção científica, né? E aqui, basicamente, não tem nada de ciência, né, cara? Os caras vão lá apelar pra mãe natureza, né? Esse é um dos pouquíssimos filmes também que a humanidade derrota o Godzilla. Se você for pegar, assim, de todos os filmes, né? A maioria dos filmes, ou o Godzilla vai embora, né? Ou ele acaba machucado por algum outro bicho e tal. E nesse a humanidade ganha dele. É, ou ele finge que morreu. Ou ele finge que morreu, né? No dia 84 eles jogam o Godzilla no vulcão, né? Aí foi vulcão, né? Aqui foi gelo, né? Quer dizer, tá tentando de tudo, né? E esse Godzilla que fica soterrado pela avalanche, será que é o mesmo que surge em King Kong vs Godzilla de 62? É sim, o filme começa exatamente de onde parou. Aí a Toho vai ter o hiato, que o Gil bem comentou na introdução dele, e vai trabalhar outros monstros, vai trabalhar o Rodan, vai trabalhar a Mothra, o Varan, né? E lá em 62 vai fazer o primeiro, o King Kong vs Godzilla, e o filme começa exatamente do ponto onde terminou ele. Aqui, na minha opinião, um ponto importante, queria ouvir a opinião de vocês também, vocês três. Porque assim, o filme do Godzilla de 54, que é um marco do cinema mundial, ele apresenta pro mundo o Godzilla. Mas pra mim, o filme que... Tem muitas franquias que nascem a partir do primeiro filme, né? Pra mim, a franquia nasce a partir do segundo, né? Porque mesmo sendo mais fraco, se você buscar todas as bases da franquia, com exceções como o Godzilla de 84, com exceções como o Minus One, o Shin Godzilla, sabe? Com exceções, ou como as adaptações americanas também, né? A de 98, ou a de 2014. Se você pegar todo o resto, parece que é muito filme que eu tô falando, né? Mas se você usar a franquia toda, é maior ainda, né? O filme que define a franquia e que navega, né, que faz a franquia seguir um formato, é o Godzilla Rise Again. E aí o Senna me desafiou no Esquenta, aí eu vou falar de 007 aqui hoje, né, Senna? Eu desafiei. O James Bond é um exemplo legal pra trazer aqui também em relação à franquia, porque a franquia, ela se molda a partir do terceiro filme. Você vê o primeiro, segundo, mas o terceiro... A identidade dela, né, você fala? Exatamente, é o modelo que vai definir todos os filmes seguintes. Ó que interessante, e aqui é o segundo, né, pra mim, o Godzilla Rise Again é o que molda o que a franquia vai vir a ser depois. Eu acho que você tem tanta razão que até esse nome, Gyakushu, ele vai voltar, né, quando o Mechagodzilla volta... quando o Mechagodzilla... quando ele volta na Era Showa, né? O filme é Mechagodzilla no Gyakushu, sabe? O filme King Kong Escapes também usa esse termo e tal. E é o que você falou, tá tudo aqui, né? Essa parada de ter o Godzilla mais um kaiju, o Godzilla ser um problema e ser uma solução ao mesmo tempo pra matar esse outro bicho, né? Então, eu concordo plenamente com você. Porque é o que mais usam depois, né, como plot base. Sim, sim. Até porque, assim, ficaria muito chato ser... vamos fazer um segundo filme do Godzilla, beleza. Qual seria o plot? Godzilla vem, começa a destruir a cidade igual ao filme anterior. E não teria nada de inovação. Não sei, talvez, vamos bolar um jeito diferente de acabar com ele. Já que não temos a fórmula de Destroyer. O roteiro e o papel permite qualquer coisa. Eles poderiam... Até porque se não tem mais o Dr. Serizawa, como que eles iam fazer a bomba, entendeu? Seria um problema maior também, né? Eu acho que daria pra trabalhar nesse âmbito, mas é isso aí. E aí o que é legal nisso é que, nesse ato que foram criando-se outros filmes, a própria Toho depois foi juntando os monstros, né? Porque ela viu que o que dava dinheiro, né, Jim? Eram os monstros, né? Então, tipo... Dane-se se o filme é bom ou é ruim, se tem uma história boa ou não, e a gente vai ver isso na maioria dos filmes dos anos 70, na maioria dos filmes depois na Era Heisei, né, cara? Uma grande salada de história, e o que valia mesmo era o monstro assistindo tudo e a pancadaria entre os monstros, né, cara? Um grande WWE de kaiju, né, cara? Pegando esse gancho do WWE que você citou, tem uns dois, se eu não me engano, acho que o filho de Godzilla e um que é todos os monstros, que, só coloca Switch Actor, só coloca maquete... Junta tudo numa cena e porrada. Pra quebrar o pau. Não, você está sendo... Desculpa falar, está sendo leviano. Mentiroso, caluniador! O Son of Godzilla não é desse jeito, não. O Son of Godzilla tem toda uma treta de um experimento que os caras estão fazendo numa ilha,
Acho que você confundiu o filme. Não, é esse que. Não é esse que tem. É porque, se eu não me engano, tem 2 filmes do Godzilla que eles juntam todos os monstros. Eu não lembro se é do Tem filme do o Godzilla. Destroy All Monsters, tem um que é um sonho de um garoto, né? Que aparece diversos monstros e tal, que tem o Gebara, né? Que foi criado pra esse filme. E tem o Daikaiju Soul Geki também, que é os caras vêm, os alienígenas controlam, né? Os monstros ao redor do mundo e tal. Mas mesmo assim, é que assim, a gente tem esse costume de falar que os filmes da Era Show do Godzilla são a galhofa e coisa. E não necessariamente. Se você pegar pra assistir, eles têm, tirando esse do sonho, né? Que é mais. Tem uma pegadinha diferente, tem mais história, assim. Tem mais coisa. São menos galhofas que os da Heisei, né? Que tem de tudo, né? Heisei é uma salada. Muito louco. Sim. E você, Gago, o que você acha dessa colocação? Sim, tá correta. A franquia se desenvolveu foi mesmo a partir do segundo filme. Não tem nem o que discutir. O formato. Cara, esse filme coloca Godzilla muito mais do que só um desastre de uma bomba atômica, né, cara? Até porque você traz o Anguirus. Da onde veio o Anguirus? Entendeu? Da onde ele vem? Ele também, que nasceu de uma bomba atômica? Exatamente. Eles tentam dar um mambo jumbo lá, dar uma pesquisadinha, mas não um dinossauro bem, que sobreviveu à extinção dos dinossauros, né? Então... Mistérios. Bom, é isso, né? Como falamos aqui também, assim, eu senti falta do Ishiro Honda, acho que também pesou um pouquinho aqui no filme, né, cara? E eu falei do Anguirus, né? Porque a gente vai falar em outros tocasts depois, porque a maioria dos filmes que ele volta, quando ele volta, ele apanha. Quando o Mechagodzilla aparece a primeira vez, o Mechagodzilla arranca a mandíbula dele, ele só apanha, cara. Nasceu pra ser saco de pancada, infelizmente. Na verdade, ele já apareceu aqui no TokuCast, né? Pelo menos uma versão dele alternativa. Em qual filme lá que foi? No anime no Godzilla Singular Point. Verdade. Uma versão dele também. Verdade. Vocês sabem que a gente, se não me engano, hoje esse cast é o 13º TokuCast sobre Godzilla, se não me engano. Olha aí. Nós já falamos de Millennium, de 99, né? De Final Wars, de 2004. Foi o primeiro que nós falamos, né? Inclusive lançamos num dia que ele foi exibido na TV aberta, lembra? Lembramos. Uma cagada, né, velho? Aí nós falamos do Minus One. Não, vou tentar na sequência aqui, ó. Vocês falam um ano, ó. A gente falou, o terceiro que é sobre Godzilla foi Godzilla vs Kong. Aí o quinto, o quarto foi o Godzilla Singular Point, foi o anime. Aí veio o Shin Godzilla, o Godzilla vs Biollante, o Space Godzilla, o vs King Ghidorah. Aí o Godzilla 54, o vs Mothra. Aí veio o Minus One. O Godzilla em Kong, o Novo Império, que eu tô com o 213. Então estávamos devendo, já fazia tempo aqui um retorno do Godzilla. Ele retornou e ele vai voltar ainda pra vocês ainda nessa temporada do TokuCast 2025. Mas se for contar os outros filmes de franquia, a gente falou pra caramba também. Teve Mothra. É verdade, tem que contar Mothra. Assim, Rodan. De franquia tem Mothra, tem Rodan e tal. Não, mas aí da franquia, né? Da franquia, não de Kaiju, De Kaiju nós falamos de vários outros, né? E da Toho também. Bom, vamos fechar então nosso TokuCast de hoje com as nossas considerações finais aí, rápidas. Considerações, se quiser fazer um jabá, já faz nas considerações também, já se despeça nas considerações sobre Godzilla Rides Again. Começar por ele, começar pelo nosso professor, nosso querido Tragago. Poderia ter desenvolvido mais um filme, né? Uma nota 7. O professor não pode, já começa dando nota, né? É assim mesmo. Plenamente satisfatório então, né, Gago? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Bom com ressalvas. E você, Jim? Numa parte, assim, meio que eu tenho que discordar dele, porque, assim, desculpa, professor, de discordar de você, mas, assim, é o primeiro filme que eles estavam fazendo, né? Então, sei lá, e acho que a partir dos filmes seguintes, eles foram melhorando com o passar do tempo, né? A elaboração foi maior, né? Concordo e discordo, mas também gosto desse filme. Quer dar notinha, Jim? 9. Que bonito, que bonzinho, né? E falando dele que é nota 10, e você, Gil? Meu filho, muito obrigado. Seus olhos, que aumento. O maior salário do TokuCast é o Senna, vocês sabem, né? Eu dou nota 6, cara. Eu vou ali, eu voto com o professor.
Eu acho fraco, eu acho que faz muita falta o Ishiro Honda aqui no filme, muita falta. Falta um roteiro melhor trabalhado, mas eu entendo a pressa da Toho, mas mesmo com pressa, a Toho poderia ter feito algo bem melhor, cara, bem melhor, assim, sabe? Esse filme, apesar que, assim, você é bonzinho com esse filme, que esse filme não fica devendo em nada para alguns filmes americanos, inclusive atuais aí de Godzilla e Kong, né? Podemos dizer isso também, né? Que são filmes muito corridos que não tem um roteiro muito bem trabalhado, né? Mas valeu a experiência de reassisti-lo aí pro TokuCast. Fez falta muita coisa além do Ishiro Honda, mas de novo, né? Entendendo o contexto, tem que ser rápido, não tem muito o que fazer. E você, Senna? Opa, eu vou falar que a única pessoa que eu tive dó foi o pai da menina ali ele gastou a nota ali na festinha, hein? No izakaya ali, o pessoal comendo bebendo, hein? A galera comeu bem, velho, você viu? A galera comeu bem. Eu gosto pra caramba desse filme, pra mim é um nota 7. Eu gosto. Você falou um negócio, Gil, eu não lembro qual é o teu cast, que você gosta de ver os filmes velhos pra você ver tipo, a cidade, as coisas da época também. E, pô, revendo esse filme é gostosinho, né? Ver as maquetes também. Pô, as maquetes estão sempre foda, né, cara? O Tsuburaya, né? Foda, velho. Tsuburaya é foda. Tem como, né? Os maquinários, né, cara? Eu fico imaginando a cabeça das pessoas na época pensando que aquilo era de verdade mesmo, né? Tipo, mas realmente o roteiro poderia ser mais bem trabalhado. Até os monstros poderiam ser melhor trabalhadas, né? As origens ali do Anguirus. Mas é isso, é um nota 7 bem legal. E de jabá, só falar pro pessoal, né? Acessem aí o nosso portal, tokusatsu.com.br. Tem artigos aí do Gil. O Gil fez um artigo sobre o Kamen Rider Zetsu aí. E deu o que falar, deu discussão aí sobre plágio. E a gente também tem matérias, artigos, sempre novidades aí sobre o mundo do Godzilla. Inclusive tem um artigo sobre Godzilla aí bem bacana aí, de um filme que em breve tem TokuCast também aí do Senna. Aí pesquisem pra descobrir qual é o próximo TokuCast sobre Godzilla. Fechou? Comenta aqui no nosso YouTube, comenta aqui também no nosso Spotify. Conta se você curtiu. Esse cast foi mais curto aqui, mais tranquilo aqui, né? Menos viagens e informações malucas aqui, time reduzido. Mas foi bom aqui, eu acho que deu até acho que até deixou o Godzilla Rides Again um pouco melhor pra mim, a gravação do TokuCast. E pra vocês, como é que foi a experiência? Se vocês não viram ainda, conta pra gente, né? Se vocês ouviram até o final, mas se vocês já viram, conta pra gente como é que foi a experiência de ter visto o filme também. Divida conosco, Godzilla é arte, cinema kaiju é tokusatsu. Não só como tem, né? Tem o efeito especial, né, que é tokusatsu, e é tokusatsu como gênero. Pra você que ainda insiste em falar que Godzilla não é tokusatsu, é sim, tá? Os japoneses também. Principalmente porque tokusatsu é japonês, né? Só fechando também, Gil, que eu tava lendo aqui, se eu esqueci de falar alguma coisa, que eu falei sobre o título. Esse título, inclusive, ele é referenciado em Pokémon, cara. No primeiro filme do Pokémon chama Mewtwo no Gyakushu por causa desse filme. A referência no título ali. Olha aí. Godzilla, né, cara? Uhum. Então, pra fechar aqui, um grande abraço pra vocês. Toca aí um Akira Fukuba, espero que o YouTube não derrube. E muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e Koedin. Adeus! Kojira! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.